Vamos falar do caminho, como que é o caminho de rato, né? Trilha dos Ratos, Trilha né? dos Ratos. O que era isso? Trilha dos Ratos foi a fuga dos alemães, Foi, né? foi como foi chamado. Foi. Aí Que até é paradoxal, porque eles tratavam os judeus como os ratos, né? Sim. Até no Maus, É. o quadrinho que ganhou Pulitzer e tudo mais, os judeus são os ratos e os nazistas são os gatos. E aí quem cunhou essa Trilha dos Ratos? Então, foi antes, acho que foi antes de terminar a guerra, né? mesmo? Os alemães, quando entrou os Estados Unidos, os alemães já viam que iam perder a guerra, né? Então, Eles fogem até antes de... Não, fogem depois. Mas Fogem depois. Eles sabiam que a guerra estava perdida já em 1943. Ah, é? Quando os Estados Unidos entra na guerra e a Rússia inverte o curso da guerra, porque os alemães estavam chegando em Moscou, estavam a 50 quilômetros de Moscou. Aí tem uma batalha icônica em Stalingrado, que os alemães não conseguem conquistar Stalingrado, os russos expulsam os alemães e aí começam a vir em direção a Berlim. Os generais alemães sabiam a guerra está perdida, os empresários sabiam que a guerra está perdida, mas Hitler falou, se o alemão não merece conquistar o mundo, ele merece ser destruído. Caramba. Então se a gente é fraco para conquistar o mundo, a gente é fraco e não deve viver. Por ele, todos os alemães podiam morrer também. Então ele não parou a guerra até o finzinho. Então esse pessoal já sabia que iam perder a guerra. Já sabia que ia perder e a guerra. começaram a pensar na fuga. E os Estados Unidos e a Argentina, né? A Argentina, ela mandou 5 mil passaportes em branco, né? Até para a Cruz Vermelha e para a Igreja Católica. Então, tinha uma grana. A Argentina ia receber um dinheiro e os Estados Unidos queria toda a tecnologia. Tanto é que o Werner von Braun era um cientista alemão que levou o homem para a Lua, né? Cara. Então a Argentina cooptou, veio o Eichmann, né? Depois veio o Mengele, todo mundo para Argentina, e os Estados Unidos foi cooptando a mão de obra qualificada, né? Tanto é que a ficha da SS do Mengele estava nos Estados Unidos, não estava na Alemanha. Então Porque quando acaba a guerra, todo mundo estava junto para acabar com o nazismo. Quando acaba a guerra, o Ocidente junto para acabar com o comunismo. Então a União Soviética virou uma potência, os Estados Unidos virou outra potência, aí o inimigo de ontem é o amigo de hoje, é o aliado de hoje. Muitos nazistas colaboraram com Stalin na repressão dos países comunistas, né? Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, os países ficaram sob o domínio soviético, os países bálticos, usaram mão de obra nazista para controlar a população. Da mesma maneira que os Estados Unidos usou mão de obra técnica para desenvolver tecnologias nos Estados Unidos. Então, o inimigo de ontem é o amigo de hoje, é o aliado de hoje. Entendi. E a Igreja Católica entrou nessa. A Igreja Católica entrou ajudando a fuga? A fuga de nazistas. E esse caminho foi alguma coisa planejada como um grande projeto? Cada um se virou e... Teve uma cabeça alemã fazendo isso? Ou era... Eu acredito que foi quando até chegar aqui, né? É? Então, por exemplo, o Mengele, depois que chegou aqui, ele... Cada um por si. O Mengele conseguiu sobreviver porque a família era muito rica, né? Então, tinha recurso. Tinha recurso, vinha gente pra cá trazer dólares pra ele. Mas já o Eichmann já era um cara mais pobre, o Stangl também era um cara mais pobre, né? O Gustav Wagner também era os caras que não tinha grana, com exceção do Mengele, né? Então Gustav Wagner, eu falei Franz Wagner, Gustav Wagner. Gustav Wagner. Eu acredito também, por exemplo, o Mengele também ficou muito famoso porque Hollywood também comprou essa ideia. O Mengele foi interpretado pelo Gregory Peck, pelo Laurence Olivier, sabe, pelo Charlton Heston, né? Cara, por exemplo, eu quando morava em Diadema, eu descobri essa história do Mengele em Diadema por causa do cinema. Então eu assisti um filme chamado Maratona da Morte. Dustin Hoffman e o Laurence Olivier. Qual que é a história do... Então o Laurence Olivier era um personagem baseado no Mengele, né? Que era um traficante de diamantes que morava em Nova York, né? E aí ele queria saber que tinha um personagem judeu, né? Que parece que tinha atrapalhado esse tráfico, que era o Dustin Hoffman. Então o Laurence Olivier
ele torturava o Dustin Hoffman, que era um personagem judeu, numa cadeira de dentista, para saber onde tá os diamantes e tal, né, com a broca, né? E eu fiquei muito impressionado com essa história, sabe? Uma cena impressionante. Uma cena impressionante. Enchendo a broca no dente do Dustin Hoffman. Pra falar onde ele tava, né? E aí, quando eu morava na Guaicurus, lá em Diadema, muito próximo da casa onde o Mengele morou, você vê que essa história já rolava antes. Aí a gente ficava comentando, porque a gente só tinha o Supercine na época, né? Não é que nem hoje, quem tem YouTube, só o Supercine. Quando meu pai me deixava assistir, né? Aí meu pai, insanamente, me deixou assistir esse filme de terror, né? Que atrapalhou a cabeça do menino aqui e a gente ficava comentando. Aí um dos amiguinhos falou assim, ó, você sabia que porque pra gente o cinema era real, né? Quando você tem 8 anos, né? Claro. Spectrum Man existiu mesmo, né? E esse amiguinho meu falou, ó, você sabia que esse cara morou em Diadema? Eu falei, como assim morou em Diadema? Aquele cara que o Laurence Olivier interpretava, lá o Anjo Branco, o Dr. Svel, né? Christian Svel, é um Mengele que morou aqui em Diadema, ou que mora aqui em Diadema ainda, né? E foi bem na época de 1985 quando descobriram o cadáver em Imbu e descobriram que ele morava em Diadema. Né? Então o cinema ele fomentou muito essa história. Você vê que tem um filme agora falando sobre o Eichmann na Netflix, né? Tem o Hunter. Sempre interessa. Né? O Hunter, né? A gente tava falando o Hunter lá, que é o Al Pacino. O Al Pacino com os nazistas na Argentina. Então o cinema também ajudou a fomentar muito isso, né? O meu filme Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, a gente conseguiu exibir foi pra Amazon Prime, ganhamos prêmio em Hollywood. Qual é a história do filme? O Eldorado, Mengele Vivo ou Morto é justamente a história do Mengele, um documentário que é a história do Mengele em Diadema, né? Que passou por Diadema e que todo mundo ficou sabendo depois, né? Filmou as casas onde o Mengele morou.